novo vírus detectado na China é mais uma variação da família coronavírus, descoberta na década de 60 e que já foi a causa de outras doenças. Essa é uma nova mutação do vírus, com maior poder de transmissão. O coronavírus é um vírus que surgiu nos anos 60. Ele é endêmico em várias regiões, causadores de viroses normais, ou seja, alguns resfriados. Só que ele é um vírus de RNA. Então, ele é portador do vírus, ele é um vírus com RNA, ele tem muitas mutações. E com essas mutações, aconteceram dele ficar um pouco mais virulento. A nossa preocupação do coronavírus agora é a difusão, né? Ele chegar a outros países, como tem acontecido. Até o momento, são 637 mortes por coronavírus na China e uma nas Filipinas. Mais de 200 casos já foram confirmados em 24 países. No Brasil, há 9 casos suspeitos, sendo um deles em Minas Gerais. Não confirmou-se nenhum caso aqui no Brasil, né? Por quê? Como que faz o diagnóstico? O diagnóstico tem que ser feito com dado clínico e epidemiológico. O que é o quadro clínico? O quadro clínico é aquele que a gente tem o paciente com uma febre, principalmente febre, e com sintomas respiratórios, que é uma tosse, uma mialgia e uma falta de ar. Junto com isso, você tem que ter 3 situações: contato com uma pessoa com um caso confirmado de coronavírus, né? Ou ele veio há 14 dias, né? Ele tem sintomas há 14 dias, ou seja, ele veio da China, numa região aonde que tem o vírus, o coronavírus, nos últimos 14 dias, né? Então, assim, se ele tem o quadro clínico e o quadro epidemiológico, aí a gente tem que investigar. A doutora Rosilene explica como geralmente é feito o atendimento de pessoas que apresentam os sintomas. O que a gente tem feito é o seguinte: é um quadro de virose. Se ele for simples, a gente comunica a procurar um médico na APS, né? A gente, assim, quando é um caso brando, a gente evitar de procurar os hospitais, né? Então, a gente vai ter que trabalhar muito nas APS, ou seja, nos prontos atendimentos, no programa da saúde da família, né? E se teve um caso suspeito quebrando, a gente faz uma notificação na mesma hora para a Secretaria Estadual de Saúde. Ponto. Se for um caso mais grave, esses casos mais graves acontecem em torno do 5º dia de sintomas, igualzinho o vírus da influenza, né? Com 5 dias você acaba tendo os sinais de alerta. Quem que são esses sinais de alerta? A febre piora, você tem uma dispneia, ou seja, uma falta de ar muito importante, a tosse fica muito mais importante e incapacitante. Aí você vai procurar o hospital e o hospital vai tomar as medidas necessárias. Os vírus costumam passar de pessoa para pessoa, por isso é importante ter alguns cuidados no dia a dia, principalmente pessoas que já têm alguma doença. Algo mais importante para todos esses vírus, eles têm uma atuação maior em pacientes que têm comorbidades. Quem são eles? Os diabéticos mal controlados, aqueles que são portadores de imunossupressão, como o lúpus, o HIV, a artrite reumatoide, que usam imunossupressores, né? A gente também tem os portadores de cardiopatias graves, né? Os idosos acima ali de 65 anos, que tem mais alguma de comorbidades. Então, são grupos que têm uma facilidade de evoluir para os casos graves. Então, esses pacientes, o que a gente tem que fazer? Cuidar bem da doença de base, né? E evitar lugares, aglomerações, lugares muito fechados, né? Se você tiver com alguma virose, você não sair de casa, alguém dentro de casa, alimentação boa, principalmente que a gente fala com a vitamina C, e a higiene brônquica. O que é higiene brônquica? Ou seja, se você está tossindo, põe a mão na boca, lava a mão depois, né? Se você espirrou, põe a mão na boca para espirrar e lava a mão depois, né? Janelas sempre muito abertas dentro de casa, com uma ventilação muito boa.